A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Diana Aguiar, do Centro Espírita Caminho de Luz. Boa noite a todos. O nosso estudo de hoje é baseado no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. A leitura se chama A Visita da Verdade. Ela é uma leitura que me marcou muito pelos seus ensinamentos, né? E eu acho que vai de encontro com o que nós estamos vivendo hoje ainda, com essa pandemia, né? Quase que uma pós-guerra. As pessoas nós estamos, né? Numa fase de muita desorientação espiritual, de dificuldades materiais também, né? Muitas perdas, e eu acho que de certa forma estamos um pouco perdidos, né? Os nossos sentimentos, e essa lição ela vem trazer para a gente de forma muito singela um olhar diferente, para a gente perceber, né, a providência divina e escolher o nosso caminho. A leitura chama A Visita da Verdade. Certa feita disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmação, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demonstrava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentia o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pediu uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era considerado ali, naquele insolumento doloroso? Chorava e brandava, não ocultando aflições e exigências. Que razão o obrigava a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou a confiança no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentasse as lágrimas, o poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suavemente e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorrida algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-lhe e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo envilhou então a verdade. Quando a portadora de esclarecimento lhe fez sentir em forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal como era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora
percebera, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre temeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente. Para poder aprender a limpar-se e a purificar-se, então fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijo tenebroso, dentro dos quais possam curtir a própria ilusão. Em uma dada oportunidade, o nosso amigo José Roberto fez uma palestra no Caminho de Luz sobre a verdade também. E um dos questionamentos que ele levantou e que eu gravei muito foi: se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós temos que nos perguntar, nos libertar de quê? Né? Qual a verdade que nos aprisiona? Um dos primeiros questionamentos que nós temos que fazer é esse. O que está nos aprisionando? Porque na lição, a primeira coisa que ele fala é que demorava-se na caverna, né? Aquela pessoa demorava-se na caverna. Certa vez, ele demorava na caverna. Então, na verdade, ele não estava preso na caverna. Ele estava se demorando naquele estado. Ou seja, é a sua própria vontade que fazia com que ele estivesse ali. E já estava ali há um bom tempo. Quer dizer, já poderia ter se libertado de algum modo. O primeiro questionamento seria esse, né? Depois ele vem questionar, né? Declarava-se o mais infeliz dos homens, mas se sentia o melhor de todos. Muitas vezes nós somos assim, né? Nós apavoramos e clamamos a Deus pela nossa infelicidade, mas no fundo nós estamos revoltados. Por que eu, né? Por que sou eu nessa condição? Por que Deus fez isso logo comigo? Como se nós fôssemos melhores do que os outros. Como se o sofrimento não devesse bater a nossa porta, né? Como se nós fôssemos os melhores filhos. Geralmente, não clamamos com humildade, sim com revolta daquilo que está acontecendo logo com a gente, né? Nos sentindo melhor que o nosso irmão. Depois, nós vemos ali, né, a primeira visita. E nessas visitas a gente vê a providência divina na nossa vida, tentando nos ajudar de algum modo para que nós possamos caminhar, né, sem a visita da dor, né, que geralmente a verdade nos faz ver tal qual nós somos. Então, primeiro Deus nos manda mecanismos e condições para que a gente possa caminhar sem bater de frente com essa verdade, né? E a primeira visita que é colocada na história é a visita da fé, né? Onde ele mostra para ele, né, que era para ele tentar, de algum modo, se manter resiliente, né? Manter em sintonia com Deus para que ele pudesse se fortalecer e continuar a sua caminhada. Ele fala, né, a sublime virtude exortou a confiança no futuro. A nossa fé dentro do Espiritismo nos dá uma condição privilegiada do meu ponto de vista, porque o Espiritismo nos consola a todo momento, nos mostrando que toda essa dificuldade que nós estamos passando é apenas um momento, e que depois que esse momento passar, aí sim,
nós vamos estar em condição de seguir a nossa caminhada com um fardo um pouquinho mais leve, né? E com a consciência que é esse fardo livre para seguir em frente. Então a fé convida ele a confiar no futuro, né? Na vida futura, e que nós às vezes, em momentos de desespero, esquecemos que a nossa verdadeira vida não é essa, que aqui é um processo transitório e que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Muitas vezes temos medo da morte, por esquecemos que aqui estamos mortos, né? Se a gente for olhar bem, somos espíritos, nós estamos aqui provisoriamente. Então, quando a gente perde o corpo, quando a gente desencarna, na verdade, aí nós vamos viver a verdadeira vida no mundo espiritual. A próxima visita, né, que Deus dá ao nosso amigo é a visita da esperança. A esperança que vem trazer para ele o consolo da vida futura, da imortalidade da alma, que é o que nós temos também dentro da doutrina, né? A esperança vem nos afagar, igual ele coloca, afagou-lhe a fronte suavemente e falou da eternidade na vida, buscando-lhe serenar-lhe o pranto desesperador. Quantas vezes nós abrimos, às vezes, o Evangelho ou alguma obra espírita para que venha até nós uma palavra de conforto que faça a gente retomar a consciência e acreditar que o amanhã vai ser melhor que o hoje. A esperança, né, de nós sabermos aí que aquele ente querido que se foi, né, ele vai ser amparado através da misericórdia de Deus, seja agora ou seja alguns instantes depois, mas que o bem, que o amor de Deus, ele trabalha o tempo todo através dos seus trabalhadores espirituais, que nós não estamos sozinhos, né? Que nós não estamos aqui jogados à maré, ao relento, né? Que nós não estamos à deriva, que o barco ele está sendo conduzido por Jesus, pela falange de Maria Santíssima, por todos os espíritos bons que estão trabalhando para nos ajudar nesse momento difícil. Então a esperança ela vem também através da razão, de nós buscarmos compreender o momento que estamos vivendo e nos consolar com ele, por saber que é um momento transitório. Mas se nada disso funcionar, Deus então nos manda a caridade. É dito que fora da caridade não há salvação, né? E nós sabemos, dentro do Livro dos Espíritos, nos fala que caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, é perdão pelas imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a gente tem que ver que nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nós muitas vezes somos a visita da caridade na vida das pessoas. E em outro quadro, invertendo a situação, aquela pessoa que está do nosso lado tentando nos ajudar pode ser a caridade. Aquele que vem para de algum modo tentar nos consolar, nos fazer levantar a cabeça e seguir em frente diante das nossas dificuldades. É sempre bom a gente entender que o próximo, que o mesmo jeito que o próximo é o meu próximo, né? Eu sou o próximo do outro. Então nós dependemos uns dos outros para seguir em frente a nossa caminhada. E essa caridade, ela vai muito mais além das coisas materiais. Muitas vezes nós não temos aquilo material, mas às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de um abraço, de ser ouvida, né? Porque às vezes o silêncio também consola, de não dizer nada. A todo momento nós podemos ser essa visita da caridade. Como ele diz, tal for uma abnegada mãe, né? Consolou a ele de algum modo. Então a caridade muitas vezes vem em forma de pessoas que a gente nem imagina e nem espera. Aquelas pessoas que estão perto da gente, aquela pessoa que te vê triste na rua, nunca te viu e talvez nunca vai te ver de novo, mas de algum modo te pergunta como que você está, né? Então nós sempre temos a fé, a esperança, a caridade se manifestando na nossa vida de alguma forma, para que a gente possa levantar realmente a nossa cabeça, conseguir enxergar o que nós estamos vivendo e conseguir seguir de alguma forma. E aí,
depois que nada disso resolveu para o nosso irmão, né? A fé que exortava a confiança, a esperança de seguir em frente de alguma forma, da melhor maneira possível, e a caridade que o aconselhou e o acalentou também. Ele continuou ali clamando alguma resposta e Deus então enviou a verdade. A portadora de esclarecimento, né, quer dizer, ela não impôs nada, ela simplesmente buscou esclarecer. Então ela veio mostrar para ele aquilo que já existia ali, né? Assim como a doutrina também não impõe nada, ela mostra aquilo, ela mostra a verdade e as pessoas seguem da forma que ela achar melhor, assim como Jesus também não impôs nada, ele nos convidou a todo momento a ser pessoas melhores. E a nossa dificuldade é justamente trabalhar com o que nós somos e seguir em frente da forma que nos é possível. Nós às vezes queremos ser quem nós não somos e aí fica um pouco mais difícil, porque a gente não consegue sustentar aquilo que nós não somos hoje, né? E aí a gente vai ver, né, que quando a visita da verdade vem, ele vai narrando pra gente, né? Quando ela fez-se portadora de uma grande luz, ele viu-se conforme ele era e apavorou-se. Acontece muito com a gente quando a gente vai analisar as nossas atitudes e percebe como nós ainda somos egoístas, como nós ainda somos orgulhosos, que muitos dos nossos sofrimentos são causados pelas nossas próprias escolhas, né? O mal ele não é programado, mas através do momento que eu vou trilhando o meu caminho com as minhas escolhas, as consequências acabam vindo naturalmente. Então, muitas das vezes, a gente se apavora quando a gente percebe quem nós somos, né? E aí é interessante que ele coloca: seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas da cabeça aos pés, e após isso ele percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável que vivia. Então, muitas vezes, aquele inferno que a gente fala que está vivendo é causado por nós mesmos. A gente fala que o ambiente está pesado, já achando que é o outro, mas às vezes são as nossas vibrações que estão baixas, né? Nós é que estamos sentindo mal, nós é que estamos atrapalhando o ambiente. Então, a verdade, ela vem quando a gente tenta raciocinar em cima do que nós estamos vivendo, e na maioria das vezes vamos perceber que nós não vamos mudar o outro, e às vezes não é possível mudar a situação de imediato, mas nós podemos mudar nós mesmos. Como que nós vamos absorver aquela condição que nós estamos vivendo naquele momento, e o que nós podemos fazer para viver melhor e viver mais felizes. E ele finaliza para a gente, olha: o pobre tremeu cambaleante, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido. Então, muitas vezes, quando nós percebemos quem nós somos realmente e o que nós precisamos fazer para nos purificar, para nos modificar, para acabar com aquilo que nos está fazendo mal, nós sequer cogitamos da mudança. Nós sequer cogitamos de trabalhar em favor de nos limpar espiritualmente, de mudar aquela situação que nós estamos vivendo, né? Nós ficamos tão horrorizados com tudo que nós somos e com a grande modificação que nós teremos que fazer. O que nós fazemos? Nós saímos apavorados e fugimos para uma nova caverna, onde nós vamos demorar por nossa própria escolha até que novamente nós tenhamos condição de nos enxergar, de buscar trabalhar com aquilo que nós somos e de modificar. Deus não quer que nós venhamos mudar num passe de mágicas. A verdade, como disse, ela veio serena abrir a porta da libertação. Então, a nossa própria aceitação do que nós somos, das nossas dificuldades, do que nós precisamos mudar, e principalmente que nós não vamos mudar da noite para o dia,
mas que é preciso que seja feito um trabalho diariamente para que a gente possa mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração. E aí sim, como disse a verdade serena, né? Ela vem para nos alertar, para nos esclarecer e não para nos causar desespero, pavor. E principalmente não adianta a gente fugir, né? A lei de Deus é muito perfeita e ela nos mostra que não é possível desistir. A única opção que temos é seguir em frente. Nós podemos por algum momento estacionar e ficarmos ali, né, refletindo sobre o que nós não queremos modificar, mas vai chegar o momento que nós temos que seguir em frente, porque nós fomos criados para o progresso, para melhorar, para sermos felizes, né? Então que nós possamos, de algum modo, buscar a dar os nossos primeiros passos quando a fé e a esperança e a caridade bater a nossa porta, nos acalentar, nos mostrar o futuro, nos dar esperança, para que a gente não tenha necessidade de fazer uma análise tão profunda e perceber que a causa dos nossos sofrimentos somos nós mesmos. Termina aqui a palestra do Centro Espírita Caminho de Luz. Boa noite.